luz da espiritualidade nos ilumina, nos guarda, que nos auxilia todos os dias, todos os momentos. E agradecemos por cada amanhecer, por poder abrir nossos olhos, buscar, dar o abraço ao irmão que está ao nosso lado, levar o pensamento a Deus todos os momentos e agradecer pela vida que Ele nos permite cada amanhecer. Boa noite a todos. Mais uma vez agradecemos pela presença de cada um de vocês. Esperamos que a reflexão de hoje faça um pouco de sentido, que a gente consiga transmitir algo de bom e que o dia de hoje seja tranquilo, com muita paz, vocês saiam daqui com o coração renovado e com novas energias. Bom? Que assim seja. Assim seja. Só concorda, né? Na próxima é tu que vai falar. O livro é o livro da sexta-feira que a gente utiliza como base, né? A Imensidão dos Sentidos. E o tema de hoje é ilusão e realidade. Vou fazer a leitura, nós, como sempre, nós conversamos e depois a gente conclui com a leitura novamente. Vamos lá. Ilusão e realidade. Cada indivíduo é um microcosmo, parcialmente ciente de si mesmo, um complexo de forças inconscientes a ser ainda descobertas. Demóstenes, um dos mais célebres oradores atenienses, dizia: é extremamente fácil enganar a si mesmo, pois o homem geralmente acredita no que deseja. O ser vê as coisas e o mundo tal como ele é. Quando se vive em equilíbrio interior, até mesmo nos fatos e ocorrências que aparentam enormes desajustes, se pode encontrar uma harmonia oculta. À medida que nos transformamos, vamos mudando nossa visão da criação e das criaturas. O termo samsara nas diversas religiões orientalistas tem como significado o mundo das ilusões. Elas afirmam que a maioria dos seres humanos vive neste universo fictício, razão pela qual está presa ao círculo de renascimentos e que todo sofrimento provém de não sabermos distinguir a ilusão da realidade. Asseguram ainda que para atingirmos a espiritualidade seria necessário extinguirmos as fantasias do mundo físico, aniquilando assim o ego, conjunto de ilusões que nos afastam do senso de realidade. O orgulho é a inquietação de viver para uma imagem efêmera e egocêntrica. Alimentar a aparência requer viver em função da imaginação que se faz de si mesmo e das pessoas. A busca existencial dos orgulhosos não repousa nas experiências de ser, e sim nas expectativas de ter ou de agradar os outros. A fascinação está intimamente ligada ao orgulho e ambos têm como raízes a necessidade de triunfar a qualquer preço. Uma arrogância competitiva, subprodutos de um complexo de inferioridade ou baixa estima. Os olhos do fascinado trazem gravados em sua retina espiritual clichês psíquicos, desta ou de outras vidas, de imagens idealizadas de onipotência. Por exemplo, na infância pode ter sido uma criança elogiada em demasia ou supervalorizada pelos familiares e amigos. Daí, desenvolveu uma convicção de supremacia e orgulho, uma tendência adquirida de que nada existe que ele não faça bem e de que não há ninguém que faça melhor do que ele. Esse indivíduo acredita
acredita não ter dúvidas, conscientemente, se julga um doador benemérito, uma pessoa admirável, possuidora de qualidades extraordinárias. Tudo isso pode até conter uma partícula de verdade, mas esse excesso de admiração e elogios que recebeu quando criança pode ser a chave para que possamos compreender melhor suas atitudes de autoilusão. Não é que ele não queira ver, está momentaneamente impossibilitado de enxergar a realidade. Aliás, só podemos modificar aquilo que conseguimos ou queremos ver. O tema, pessoal, parece um tema simples. Eu achei bem complexo para compreender assim, o que é ilusão e o que é realidade do que a gente vive. Será que nós vivemos na ilusão ou será que nós vivemos a realidade que é a vida? Aqui, quando a gente vem aqui para o centro e a gente começa a estudar, a gente busca enxergar essa realidade. Então, quando nós falamos sempre que nós somos espíritos, é essa realidade que a gente está tentando enxergar e compreender. Basicamente, no ser há duas coisas, o ego e a centelha divina. O ego seria essa ilusão. Mas o que é o ego? A gente ouve falar, mas será que a gente entende o que é o ego? E aí eu, mais ou menos, sabia o que era. Mais ou menos eu tinha um entendimento, mas eu não tinha aquela clareza do que realmente é o ego. E daí o ego é a ilusão. Bom, o que é o ego? O ego é a personalidade que eu sou hoje. Dentro do corpo, desse meu corpo carnal, estou eu que sou o espírito. O ego é a carne, é a pessoa que eu estou vivendo nessa vida. Ele vai se formando conforme eu vou crescendo, conforme eu nasço, né, com o véu do esquecimento, que é o que a gente chama, dentro das linhas mais espiritualistas, a gente chama de véu do esquecimento. O espírito não lembra quem ele foi, o que ele já passou e o que ele veio fazer aqui. Então, a gente nasce lá, criancinha, a gente vai crescendo e o nosso ego vai se desenvolvendo. E ele vai se desenvolvendo conforme as experiências que a gente vai tendo. Como deu o exemplo aqui no livro, se é uma criança muito valorizada, muito elogiada, ela vai crescer achando que ela é alguém que intocável, digamos assim. Agora, se é uma criança que é desmerecida, desvalorizada, aquela criança que é mais, assim, digamos, passa por umas experiências mais difíceis no ambiente familiar, ela já cresce com uma baixa autoestima. Então, o ego dela já é um pouco diferente. O ego é o que busca no imediatismo. É aquele que, digamos, busca ter sucesso, busca status social, busca valorização. É a personalidade que está hoje atuando. O Ronaldo é um ego, eu sou outro ego. Dentro de nós há a centelha, que é a parte do espírito, que é o espírito que vem de Deus. A centelha já traz acumulado nela, que é a realidade, que é o que nós deveríamos enxergar, é o que traz dentro dela todas as informações de todas as vivências que teve. Ela guarda tudo ali. Só que a centelha, a gente deixa ela adormecida quando a gente está vivendo. Quando a gente está aqui encarnado no planeta Terra, vamos usar o planeta Terra. Vamos usar, digamos que nós estamos, todas as nossas encarnações foram no planeta Terra. Então, quando a gente está vivendo aqui, a gente está vivendo no mundo da ilusão e a centelha está lá adormecida. Ela não tem a conexão com Deus, ela não, se nós não buscarmos isso, se nós não silenciarmos o ego,
nós vamos viver só na ilusão. No momento que a gente silencia o ego e deixa a centelha trabalhar, a gente passa a enxergar um pouco mais da realidade, que é a nossa vida imortal, a nossa vida além desse corpo. Quando a centelha trabalha, quando a centelha está ativa, digamos assim, que ela não está adormecida, quando o ego não adormeceu a centelha, ela consegue fazer coisas que nos levam para a iluminação espiritual, que é o que a gente busca, para a evolução espiritual. Mas para isso, a gente precisa compreender que nós somos espíritos em evolução. A partir desse momento que nós compreendemos isso, e aí nós chamamos de despertar, que é o processo que a gente começa a buscar um entendimento desse lado espiritual, dessa nossa vida, que nós somos parte de Deus, que nós viemos aqui para ter experiências que nos façam crescer, a gente começa a acordar essa centelha. E aí, o nosso lado mais material, digamos assim, nosso lado mais de ilusões, começa a desmoronar, a gente já não dá tanto valor para as coisas. A gente dá mais valor para as experiências que a gente tem, para as coisas que a gente vive. E é muito difícil, porque o ego está ligado diretamente na nossa mente. Então, a nossa mente, ela está sempre nos mentindo, ela está sempre nos pregando peças, ela está sempre nos dizendo que nós temos que ir além, que nós temos que buscar mais, que nós temos que ter sucesso, que nós temos que ter um status social, que nós temos que ser alguém que todo mundo goste, alguém que consiga estar em todos os círculos, em todos os grupos. E aí é um processo. Às vezes a centelha consegue, a realidade consegue, digamos, transparecer um pouco, às vezes o ego vem com as ilusões novamente, e aí nós caímos e vamos mais para o lado da ilusão. Nós somos cercados por muitas ilusões, coisas que nós acreditamos que são coisas reais. E que na realidade, quando a gente desencarnar, a gente vai ver que não era só uma ilusão. A gente vivia num mundo cercado de ilusões, sem ter essa conexão total com Deus, essa conexão total com a nossa centelha. O que mais que eu anotei aqui para falar com vocês? Aqui. Onde eu fiz? Cola. O que eu ia falar para vocês, o que a gente sempre fala aqui. O que é importante? A gente se libertar dessas ilusões. E isso acontece através do autoconhecimento. O que a gente sempre bate na mesma tecla aqui. Reforma íntima, autoconhecimento. Essa é uma das formas que a gente tem de se libertar dessas ilusões que muitas vezes a gente vive, essas ilusões que o ego nos traz, que essa identidade provisória que a gente tem nos traz. Quando nós conseguirmos nos libertar disso, nos libertar dessas ilusões do ego, a gente vai conseguir nos conhecermos melhor, estarmos mais próximos de Deus, e os nossos sofrimentos serão bem menores. Porque a gente sofre, porque a gente se ilude com a matéria. E aí tudo para nós é sofrido, tudo é doloroso, todo problema é sofrido. Porque nós estamos nessa ilusão de que aqui é a nossa vida real. E na realidade não é. A nossa vida real é quando nós não estamos encarnados. É quando nós estamos em estado de espírito, estado imaterial, digamos assim. Essa é a nossa vida real. E essa realidade que a gente tem que buscar todos os dias. E quando Jesus disse que a gente tem que estar no mundo, mas não ser do mundo, é isso.
é tu viver aqui, tu trabalha, tu estuda, tu cumpre com as tuas obrigações, mas tu não é aquilo ali, tu é além daquilo ali. Tu compreende? A gente sabe que a gente precisa sobreviver aqui, que a gente tem nossos afazeres, que a gente tem questões que a gente precisa tratar, mas a gente também tem que saber que aquilo ali não é tudo. Eu não posso ficar, digamos assim, reclamando por coisas que eu perdi, por situações que me aconteceram. Eu tenho que sofrer naquele momento que eu tenho que sofrer, compreender aquilo ali e entender que eu sou um espírito e que eu vou muito além daquilo ali. Muitas vezes as perdas materiais nos trazem sofrimento, só que nós não somos donos de nada. Tudo está emprestado para que a gente sobreviva aqui, para que a gente tenha uma vida, digamos assim, que a gente consiga bem sobreviver mesmo, que a gente consiga passar por essa experiência, por essa vivência, mas a gente não leva nada, tudo vai ficar aqui. E aí as coisas que eram importantes para nós não vão ser mais. E se a gente conseguir perceber isso antes da gente desencarnar, se a gente conseguir despertar para isso antes da gente desencarnar, já é meio caminho andado. A gente conseguir compreender que o que a gente tem é emprestado para a gente sobreviver e que depois vai ficar para outras pessoas e a gente vai seguir a nossa caminhada, é uma coisa maravilhosa. E aí a gente começa a entrar no caminho da felicidade, que é o que a gente sempre fala aqui. Mas a gente precisa enxergar isso, a gente precisa compreender para a gente fazer as mudanças. Compreender que aqui é uma passada, aqui é só uma ilusão que a gente tem. Que a realidade vai além, que a realidade é depois disso aqui. Eu vou pegar como exemplo para falar um pouco do que a gente estava conversando Eu vou hoje levar uma madeira. na sala de estudo, que era sobre essa questão do despertar que a Karine colocou. Acho que todos nós aqui nessa sala estamos abertos a esse despertar, porque quando a gente está em busca da compreensão espiritual, aos poucos isso vai abrindo a nossa mente para entender qual é o processo da nossa vida aqui. Quando a Karine colocou sobre essa questão da ilusão, e que a gente vive uma ilusão, hoje está muito mais claro para nós, com tudo que está acontecendo na Terra, que há muito tempo a gente vem seguindo regras, vem seguindo doutrinações culturais até, que não eram importantes, que nos tornaram o que nós somos hoje, obedientes muitas vezes com relação a tudo que está à nossa volta, porque a gente não tem a noção do que é o todo. A gente cresce, aprende a obedecer os pais e mães, né? A gente se torna pessoas do bem, a gente vai fazer faculdade, vai criar uma profissão. E será que é isso tudo? Nessa questão ilusória que a gente vive, é para isso que Deus nos coloca aqui? Que a gente reencarna? É essa nossa passagem? Ah, mas eu sou pobre, eu sou rico. Por qual motivo? Qual é a minha necessidade nesse momento de aprendizado? Eu nasci pobre e vou construir alguma coisa? De que maneira? É só com trabalho? Aí o trabalho hoje foi colocado isso. A gente trabalha, e aí chega lá no fim, e aí? O que a gente fez além de trabalhar? Não, mas eu aprendi com meu pai e com a minha mãe que eu tinha que trabalhar para ser respeitado. Mas e eu, comigo mesmo, estou me respeitando? Eu estou aceitando que o meu tempo dentro do dia, que são 24 horas, está correto? Hoje a gente comentou também a respeito das pessoas se darem o direito de dormir um pouco mais, de ficar mais acolhido,
de sentar na frente de uma lareira e tomar um chimarrão sem precisar olhar o relógio, é como a gente está se olhando. O nosso desenvolvimento, muitas das vezes, e eu falo isso por experiência própria, eu faço meus horários, e no momento em que eu estou fazendo o meu horário de repouso, eu estou com a minha cabeça em contato com tudo aquilo que está na minha volta. Como disse a Karine, que nada é meu. Então as construções que eu faço, os negócios que eu faço, as conquistas que eu faço, vai me levar para onde? Supre a minha necessidade? Qual delas? Não é financeira. Eu tenho que escolher qual a necessidade daquele negócio que vai me... Ah, mas é financeiro. Mas eu estou precisando? Eu preciso daquele valor do negócio? Ou eu quero esse negócio porque eu vou deixar para os meus filhos? Mas os meus filhos querem esse negócio. Eu falei com eles. Os meus filhos, eu sei que não querem, porque todos eles têm uma profissão totalmente diferente do que eu faço. Ah, mas eu estou trabalhando porque eu quero que eles, no futuro, tenham... Mas eles não querem. A gente está criando uma ilusão sobre a nossa vida, que eu quero que o outro seja transformado para seguir aquilo. Qual é a realidade? É a gente parar e pensar. É esse o meu caminho, mas o caminho de quem está na minha volta não é igual. Então a gente vai abrindo aos poucos esse leque, a gente vai aprendendo. É um processo difícil, como a Karine colocou, é um processo às vezes doloroso, principalmente para as mães, da aceitação de que existe um caminho diferente para aqueles filhos. E é um processo difícil para os filhos, que vai chegar um momento que tem que seguir uma caminhada solo, como se diz, né? E é por isso que a gente fala muito sobre a reforma íntima. Olhar para dentro da gente. É nos reconhecer como ser único. Espiritualmente falando, não tem nada parecido com o que eu sou. Os erros e acertos da gente são momentâneos para que a gente consiga fazer a caminhada. É necessário a gente errar e acertar. É o nosso processo na Terra. A busca do conhecimento, tem gente aqui que está lendo, está levando livro, está começando a entender que precisa muito mais dessa questão do que vem de cima. E a gente abre mão do que está aqui. Aí o ego fica pequenininho. O meu é grande, né? Tu falou que eu sou maior, o teu está pequenininho. O meu está com a caixa grande. Então, assim, a gente começa a carregar essa parte do ego em cima das coisas que a gente acha que eu sou, me tornei. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Uma pessoa que faz medicina, se torna médico, ele se torna para cuidar de vidas, né? Não de doenças. A grande maioria cuida de doenças. Aí a vida que ela chega lá e o médico não levanta a cabeça do formulário ali que ele vai dar o remédio. Porque quem cuida de vida, cuida da pessoa. Cuida do ser humano. Nós aqui, todos, estamos cuidando de vidas. Porque nós estamos buscando entrar em contato com Deus. A nossa realidade física, essa, material, muitas das vezes, quando a gente se questiona, e essa é a questão maior que a gente traz sempre, né? É de que maneira eu estou vivendo, né? O que eu estou conquistando, o que eu quero, aonde eu vou chegar. É uma busca insana que faz com que o nosso pensamento, a nossa realidade, nos crie certas questões de doenças
psicológicos. Porque a gente não vai conseguir conquistar tudo que a gente pensa. A gente cria as ilusões, né? E a grande maioria, por exemplo, agora nós estamos na metade do ano, já estão programando as férias no final do ano, né? Eu tiro férias em janeiro, em dezembro, não sei o que, eu vou viajar para praia. Gente, é ilusão. Porque nem sempre o nosso caminho vai nos levar para aquele local. Tem mudança logo ali em seguida. Qual é a realidade? É que eu vou ter um mês para mim. Essa é a realidade. O mês de férias é meu. O que eu vou fazer? Nada. Vou botar os pés para cima e vou ficar quieto. Sabe? Mas lá, quando eu estiver lá no local, aí diz assim, mas eu vou fazer uma viagem, beleza. Mas é naquele dia, naquela hora, naquele momento. Porque antes de tudo é ilusão. Eu comentei ali no estudo que eu tinha programado a minha semana. Eu ia fazer algumas coisas durante a semana. De uma hora para outra mudou tudo. Passei 2 dias que eu me perdi na semana. Não fui eu, gente. Aconteceram coisas na caminhada. E eu tive que absorver. Aí o que eu tinha programado que não deu certo, eu não me magoei. Beleza? Estou fazendo agora. Não entrei em crise comigo. Por quê? Porque eu preciso entender que não é dessa maneira. A nossa conversa sempre aqui, que a gente tenta pelo menos, é para que cada um de nós consiga olhar para dentro e ver as nossas questões. Tudo isso que eu e a Karine falamos é por nós. É porque nós olhamos para dentro de nós e pensamos, dá para fazer isso? Dá para fazer aquilo? Quando a gente conversa com vocês aqui na frente, é para que cada um saia daqui pensando em si. Mas não é egoísmo? Não, gente. Egoísmo é quando tu pensa em si e não faz para o outro. Mas quando eu olho para dentro de mim e consigo ver que tem coisas que eu estou acertando e outras eu estou errando, e eu posso fazer a transformação, eu vou estar cuidando do outro, eu vou estar passando uma energia boa para o outro. Quem está do meu lado vai estar absorvendo o meu melhor. Então não tem nada de egoísmo nisso. Olhar para dentro da gente, fazer a transformação necessária. Porque a nossa caminhada aqui na Terra, a gente chama de longa pelo tempo que a gente tem. E dolorida. Mas a nossa caminhada espiritual, essa é grandiosa. Num lugar que não existe tempo. Que o tempo é relativo na espiritualidade. A gente sempre tem as questões que a gente fala, né? Mas se eu desencarnar hoje, eu vou reencarnar daqui a 10 anos, daqui a 15 anos. O tempo é relativo. A necessidade é relativa. Qual é a minha necessidade de reencarne? Eu tenho que aproveitar o que eu tenho aqui agora. Quem eu fui em vida passada. Para quem que interessa isso? O que me interessa é o meu hoje. Porque o ontem eu não modifico. O amanhã não chegou. O amanhã é ilusão. Daqui a 10 minutos para mim é ilusão. Eu preciso modificar as minhas questões agora, aqui, nesse momento. O nosso processo tem que ser sempre o do agora. Sempre o do agora. É o meu momento de ficar quieto e pensar, eu vou modificar isso aqui está errado, beleza, amanhã? Não, hoje. Porque o amanhã não chega. Como a Karine disse, é complexo. O tema, quando a gente começa a falar, são várias coisas que vêm na cabeça. E todos nós temos a mesma coisa, né? Quando a gente fala isso. Mas surgiu do nada na minha cabeça. É porque são avisos. Os nossos mentores, os nossos protetores, os nossos anjos, os nossos
guias, o nome que a gente queira dar, eles estão com a gente todos os dias. Nós temos que dar essa abertura para que eles nos conduzam também. Que a gente aceite as mudanças que acontecem na nossa vida. Às vezes eu sempre comento que tu está no caminho, no processo, mas eu estou trabalhando bem, eu vivo bem, não sei o que, e tudo muda. Por quê? Porque não é para ser daquele jeito. Eu não aceito. Tu não tem que aceitar dessa maneira como tu pensa. Tu tem que aceitar que o melhor está vindo. Que vai demorar 1 mês, 2 meses, 3 meses, 4 meses, mas ele vem, gente. É impressionante quando a gente entra em contato. Eu não vou me estender mais porque o nosso horário passou de novo. Nós vamos começar a fazer 1 hora de palestra no próximo, né? Tá bem, pessoal? É. Nós nem vamos terminar de ler o livro, tem mais coisa, mas assim, ó, o nosso pedido sempre, pessoal, a nossa conversa sempre é para que a gente comece realmente a nos olhar e a nos transformar. É essa necessidade. Quando a gente fala sobre o despertar, e isso está sendo muito rápido hoje, nós não estamos tendo permissão de ficar com os olhos fechados. Porque quem ficar com os olhos fechados vai ficar para trás. Essa é a realidade. Tá bem, pessoal? Obrigado. Desculpe, passadora.